Bom, pessoal, prazer estar aqui falando com vocês. Meu nome é Marcelo Aragão, eu sou professor de Auditoria Governamental e Controle Interno e Externo da Gestão Pública. Estou hoje, nesse minuto aqui, conversando com vocês a respeito do concurso de Técnico e Controle Externo para o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, na disciplina de Controle Externo ou Noções de Controle Externo. Eu queria apresentar algumas dicas básicas para vocês sobre o estudo da disciplina de Controle Externo. Primeira grande dica que queria alertar para vocês é que não restringam o estudo da disciplina, entendendo, por exemplo, que por ser um concurso para nível médio, técnico de controle externo do tribunal, que as bancas de uma forma geral vão cobrar as questões de uma forma mais superficial. Não acontece assim. Mesmo sendo a denominação de noções de controle externo, nós temos que estar preparados, temos que conhecer profundamente as competências, as atribuições, o funcionamento do tribunal, os instrumentos de controle, porque nós precisamos estar preparados para uma prova num nível mais superficial, se for o caso, ou então uma prova de um nível mais aprofundado, principalmente pelo fato de que a banca que está sendo contratada lá pelo Tribunal de Contas não é aquela banca já experimentada, que todos nós já conhecemos o seu entendimento. Então, primeira dica, vamos entender de uma forma mais profunda as competências, as atribuições, a organização, funcionamento, os processos do Tribunal de Contas, dos Tribunais de Contas de forma geral, mas especialmente do TCM do Rio de Janeiro. Importantíssimo para o concurso, que o candidato saiba, conheça de uma forma bastante robusta as competências que o Tribunal de Contas tem para realizar. E são muitas, né? Lógico que o principal referencial para as competências dos Tribunais de Contas, do TCM do Rio, é a Constituição Federal e a Lei Orgânica lá do município do Rio de Janeiro. Então, são competências constitucionais estabelecidas, especialmente a função judicante, né? O Tribunal de Contas detém competência para julgar as contas dos administradores e gestores de bens, dinheiros, valores públicos. Também importante na distinção de conta de gestão com conta de governo, né? Em relação às contas anuais que o prefeito do município do Rio presta à sociedade, ao parlamento, à Câmara Municipal e também ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não tem uma competência judicante. O Tribunal de Contas tem uma competência, vamos dizer, fiscalizadora, de apreciar essas contas para fins de emissão de um parecer prévio que vai subsidiar o julgamento por parte da Câmara Municipal. Outra competência constitucional importantíssima é que trata da fiscalização de atos e contratos. Aquela questão que cai muito em prova em relação a atos, o tribunal tem competência de pronto para, se não for corrigida a irregularidade, a ilegalidade que ele apontar, ele tem competência para suspender a eficácia e comunicando à Câmara Municipal. Se for contrato, o Tribunal de Contas não tem uma competência originária para sustar a execução do contrato, tem que representar, comunicar ao Legislativo, à Câmara de Vereadores, à Câmara Municipal, para que ela adote as providências. Se o Poder Executivo nem a Câmara Municipal tomarem as medidas cabíveis em 90 dias, caberá ao tribunal decidir a respeito. Outra competência constitucional importantíssima, figurinha carimbada em concurso, é a apreciação para fins de registro de atos de pessoal, admissões a qualquer título e aposentadorias e pensões, naquele trabalho que eu sempre brinco, cartorial, né, para fins de registro, em que o tribunal aprecia a legalidade desses atos e determina ou nega o seu registro. Enfim, essas competências constitucionais são importantíssimas. Agora, além das competências constitucionais, o candidato tem que estar muito atento também a competências legais. E aí são várias as leis específicas que estabelecem competências para os tribunais de contas, para o TCM também do Rio de Janeiro, mas as principais leis, a Lei Orgânica do TCM, Rio, estabelece algumas competências adicionais àquelas que estão estabelecidas na Constituição. Um exemplo, responder consulta de certas autoridades em caráter normativo não está na Constituição Federal, está só na Lei Orgânica do Tribunal. Enfim, e outras competências que nós vamos estudar ao longo do nosso curso e o candidato tem que estar preparado. Outra lei que ampliou demasiadamente competências, responsabilidades para o controle interno e também para os tribunais de contas é a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que o tribunal tem a competência de fiscalizar
essa boa gestão fiscal, enfim. E ali na lei da LRF, lei complementar, são estabelecidos, por exemplo, os alertas, né? Aquela possibilidade do Tribunal de Contas alertar em função de limites prudenciais, limite de endividamento, de pessoal, alguma situação que possa colocar em risco a execução de programas governamentais. Então, esses alertas foram acrescidos, né, às determinações e recomendações que os tribunais de contas podem fazer. Então, é uma lei muito importante. Além da competência constitucional, das competências constitucionais e legais, os tribunais também têm algumas competências estabelecidas no regimento interno. Então, é muito importante que o candidato estude também o regimento interno. E aí uma dica importante. Alguns dispositivos da lei orgânica do tribunal, no caso do TCM Rio, Lei 289 de 1981, algumas disposições da lei orgânica estão desatualizadas. É interessante que o candidato estude também, além da lei orgânica, o regimento interno, porque no regimento interno está mais atualizado. Por que isso? O que acontece? Como a iniciativa de matéria de lei para alterar a lei orgânica é exclusiva, específica, privativa do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas fica sempre preocupado, um pouco receoso de tomar iniciativa em matéria legislativa para provocar a alteração de algum dispositivo ou atualização de algum dispositivo legal previsto na sua lei orgânica, e com isso os parlamentares ou Poder Legislativo poder suprimir em emendas, né, no processo legislativo, suprimir algumas competências, algumas prerrogativas. Então acaba que, de uma forma geral, isso vale também para o Tribunal de Contas da União e para todos os tribunais de contas no Brasil, a lei orgânica em alguns dispositivos acaba ficando desatualizada e o regimento interno fica atualizado. Ao longo do curso, na aula específica que nós vamos abordar no nosso curso para falarmos sobre o funcionamento, as competências, sim, lei orgânica e regimento interno do TCM, nós vamos alertar alguns dispositivos da lei orgânica que estão desatualizados, abordando também sobre o ponto de vista do regimento interno. Bom, além das competências constitucionais, legais, regimentais, os tribunais de contas também têm algumas competências jurisprudenciais concedidas em decisões do Supremo Tribunal Federal. A mais importante competência jurisprudencial é a possibilidade dos tribunais de contas, por decisões recorrentes do Supremo Tribunal Federal, já está sumulado, tem uma súmula, né? Uma jurisprudência consolidada, remansosa, no sentido de que os tribunais de contas, no caso concreto, ao analisarem uma situação específica em um processo, ao apreciarem um processo, eles podem promover, realizar o controle de constitucionalidade de um ato ou de uma lei. Ora, se o Tribunal de Contas detém a competência para examinar a legalidade de atos, a conformidade de atos de gestão, atos administrativos perante a lei, por que não teriam para avaliar a conformidade de atos e até de eventuais decretos ou até leis com, ou medida provisória, enfim, no caso do âmbito federal, perante a Constituição. Agora, o tribunal não detém uma competência para declarar a inconstitucionalidade da lei do ato, que essa é uma competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Mas como todo órgão do Poder Judiciário, o tribunal, apesar de ser um tribunal administrativo, ao apreciar o caso concreto, constatando ser desconforme à Constituição, pode não determinar que o gestor não dê cumprimento àquele ato, àquele dispositivo legal e determinar, então, que não seja cumprido aquele dispositivo claramente inconstitucional apreciado ali no caso concreto. É um controle incidental em caso concreto e não um controle em abstrato, ok? Então é importante que o candidato vá para esse concurso compreendendo com muita clareza quais são as competências constitucionais, legais, sobretudo lei orgânica e LRF, regimentais e algumas decisões importantes do Supremo Tribunal Federal que ao longo do nosso curso nós vamos abordar. Para fecharmos essa conversa nossa aqui, a mais abrangente, com algumas dicas importantes para esse concurso na disciplina de controle externo, eu não poderia deixar de alertar sobre a compreensão importante que o candidato tem que ter a respeito dos diversos instrumentos de controle que o Tribunal de Contas tem à sua disposição e que nós podemos chamar também de processos, né? São muitos os processos e instrumentos,
mas eu vou chamar atenção para os principais. Tribunal de Contas. Por ser Tribunal de Contas, é importante que o candidato conheça profundamente sobre o papel, as competências dos tribunais, tipos de decisões, etc., sobre tomadas e prestações de contas ou contas de gestão. A competência é julgadora, judicante. Compete ao tribunal julgar as contas prestadas pelos administradores ou, eventualmente, as contas tomadas numa tomada de conta especial, quando existe a possibilidade de um dano, de um prejuízo ao erário. Além das tomadas e prestações de contas, é muito importante que o candidato entenda, compreenda as representações e denúncias. São situações em que algumas autoridades ou o próprio cidadão provocam o tribunal apresentando denúncias de irregularidade. A denúncia está na Constituição, na lei orgânica. Qualquer cidadão, partido político, associação, sindicato pode denunciar ilegalidades ou irregularidades ao Tribunal de Contas, e as representações dizem respeito à lei orgânica, regimento interno do tribunal, algumas autoridades que são legitimadas para representar, provocando o tribunal para que o tribunal aprecie a regularidade, a legalidade, a legitimidade de alguns atos, de alguns contratos. A representação que mais traz volume de trabalho, de processo aos tribunais de contas, é a representação de licitante. Um licitante se vê prejudicado, entende que há algum ato ilícito, alguma ilegalidade no procedimento licitatório e representa, pela Lei 866, ao Tribunal de Contas, arguindo a ilegalidade daquela conduta adotada pelo pregoeiro, pelo administrador, ao conduzir uma licitação e até mesmo em relação a um momento de contrato, né? Então, o tribunal pode, inclusive, em relação a essa apreciação dessa representação, adotar medidas cautelares, suspendendo cautelarmente a execução de um ato e, eventualmente, até de um contrato, até que ele decida o mérito. Outro processo, outro instrumento importantíssimo do tribunal são os instrumentos de fiscalização. Então, está na Constituição, na lei orgânica, o tribunal pode realizar auditorias ou inspeções. A auditoria é um instrumento mais completo, em que o tribunal avalia a legalidade ou o desempenho da gestão pública. Inspeção é um trabalho pontual, específico, in loco, em que o tribunal tira dúvidas, dirime, tem a intenção de dirimir dúvidas, contradições no processo, ou até apurar denúncias e representações. A inspeção é um instrumento que o tribunal tem de fiscalização específica para apurar, subsidiar, instruir denúncias e representações. Além de tomadas e prestações de conta, denúncia e representação, o tribunal... voltando aqui nos instrumentos de fiscalização, nós falamos da auditorias e inspeções. Não podemos esquecer aqui nessa dica mais geral da auditoria operacional, que o tribunal dá uma importância muito grande, né? Aquele trabalho que o tribunal tem um propósito de aperfeiçoar a administração pública ou avaliar a economicidade, a eficiência, a eficácia, a efetividade da gestão pública. Tem as visitas técnicas, que são instrumentos que o tribunal realiza para realizar acompanhamentos, um trabalho concomitante, muito frequente, as visitas técnicas que o TCM, por exemplo, faz às obras, a execução das obras públicas, e agora, sobretudo, nesse momento em que se aproxima aí, os Jogos Olímpicos de 2016, o tribunal faz uma série de inspeções, de visitas técnicas às obras que estão sendo realizadas lá no Rio de Janeiro, em relação às instalações esportivas e outros aspectos, né? Mobilidade urbana, etc., em relação aos Jogos Olímpicos. Além da auditoria, da inspeção, da visita técnica, da auditoria operacional, o tribunal ainda detém um instrumento de fiscalização chamado monitoramento, em que ele acompanha a implementação das suas determinações, das suas recomendações e os resultados advindos. Ok? Para fecharmos esses instrumentos de controle, eu estou falando aqui só dos principais, são muitos, ao longo do curso nós vamos estudar, abordar, não podemos deixar de estudar a apreciação de atos de pessoal sujeitos a registro. Esse é o processo que mais gera jurisprudência dos próprios tribunais e também jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Poder Judiciário, quando eventualmente aprecia algum mandado de segurança, alguma demanda judicial sobre as decisões, deliberações do Tribunal de Contas, né? Então, a ato sujeito a registro é importantíssima. Aquela apreciação exclusivamente quanto à legalidade que o tribunal faz das admissões a qualquer título, ou então aprecia atos de aposentadoria, pensões,
analisando a legalidade e, se constatar a legalidade, ele determina o seu registro e aí o ato se aperfeiçoa, por isso é um ato complexo, ele não produz plena eficácia enquanto o tribunal não aprecia essa legalidade. Essa apreciação da legalidade pelo Tribunal de Contas é uma condição resolutiva para esse ato produzir pleno efeito, né? Então, se o tribunal entender que é legal, ele determina o registro. Se ele entender que é ilegal, ele nega registro e vai adotar as providências cabíveis junto ao gestor para que seja corrigido esse ato e, eventualmente, até expedido um novo ato, dessa vez corrigida das impropriedades e irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas. Bom, pessoal, essas são as dicas aqui mais gerais que eu tinha para conversar com vocês e eu desejo a todos uma boa sorte no concurso, tá bom? Um abraço a todos.